Olá, estudantes do 9º ano. Aqui quem fala é a professora Simone e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de matemática. Vamos lá? Antes de iniciar, eu quero falar para vocês sobre o prazo de entrega das atividades, que vocês terão para poder entregar essas atividades até 25 de abril. Tranquilinho, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho dessas atividades e vou estar explicando para vocês sobre os conteúdos, que é conjunto numérico e potenciação e suas propriedades. Vão ter exercícios que vai ser de número 1 a 10, que vão valer 4 pontos. E também lá embaixo nós temos os gráficos e a construção de uma pesquisa, que vai ser 3 pontos. São 3 exercícios e valem 3 pontos. Tranquilinho, né? Então vamos iniciar. Nessa aula de hoje a gente vai iniciar falando sobre os conjuntos numéricos. E o primeiro conjunto é o número dos números naturais. O que são os conjuntos dos números naturais? São todos aqueles números que a gente já conhece. São aqueles não negativos, que a gente aprendeu lá no prézinho, onde a gente aprendia a contar 1, 2, 3, e a gente não sabia que era chamado de conjunto de números naturais. Hoje vocês já sabem. Tranquilo? Então, todos esses números, 1, 2, até o infinito, é chamado de números naturais. N. O que é o conjunto dos números racionais? O quê? São os números que podem ser escritos na forma de fração, na decimal finita. O que é isso, professora? Decimal finita. É que tem um fim. Exemplo, se eu tenho ali 7 dividido por 2. 7 dividido por 2 não dá 3,5? Então, 3,5 é um decimal finito, porque tem vírgula, né? Então, é um decimal, só que ele é finito, porque 3,5 acabou ali, não fica indo até o infinito, que não tem fim, certo? Ou decimal infinita e periódica. O que é isso, professor? É quando eu tenho um período. Qualquer número que você vai e divide e dá, por exemplo, lá, não sei se vocês já fizeram algum e já deu. Por exemplo, você divide e dá 2,55555 e vai até e não acaba mais repetindo aquele 5, ou 3,45 repete a mesma coisa, ou seja, um decimal que vai até o infinito, só que periódica. E periódico quer dizer que é mais o periódico, ou seja, tem um período. Pode ser, o que é o período? 45. Ou 625 também. Por exemplo, 3,625, 625, 625. Uma repetição. Tem uma repetição. É considerado lá no conjunto dos números racionais. É um número racional. Tranquilo? Ele colocou um exemplo aí. Menos 2,5. E lembrando que também os números racionais podem ser negativos e também podem ser positivos. Menos 2,5, menos 2, menos 1,5, 1, menos 1, 0, mais 12, 1. Isso tudo é considerado como os números racionais, tranquilo? E o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros é chamado da letra Z. São todos os números positivos e negativos. E como que funciona? Vai até o infinito também esse conjunto. A gente não conta até 1, 2, vai até o infinito, 2, 3. Nos negativos, a gente também tem. Só que ele é o contrário, né? Começa lá no 0, né? Aí vem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O contrário. Tranquilo? Lembrando que nos números negativos, quem é maior, menos 3 ou menos 1? Menos 1. Quanto mais perto do 0, ele é maior. Já nos números positivos é o contrário, né? Se eu tenho R$200 e R$100, quem é maior? R$200. Já no negativo, se eu tenho menos R$200 e menos 100, quem é maior? Menos 100. Tranquilo? Essa é a diferença nos números inteiros, no conjunto Z, que são os números negativos e positivos. E o conjunto I, que é o conjunto dos números irracionais. Eles são números decimais,
infinitos e não periódicos. Como assim, professor, não periódico? Lembra que lá nos racionais são os periódicos? No irracionais são os números infinitos e não periódicos. Um exemplo clássico de números irracionais é raiz de 2, raiz de 3, raiz de 7, raiz de 5. Por quê, professor? Porque eles são não periódicos. E como que é, por exemplo, quanto que é raiz de 2? Raiz de 2 é 1,41, 42, 135, 6. Tá vendo que todos os números são diferentes? Então, eu não tenho um período. Então, é os números irracionais. E um outro clássico é o π. O que é o π? Π é o número irracional, esse daqui, essa letra. E o π vale quanto, professora? 3,14, 15, 16, 92. Tá vendo que todos os números são diferentes? Então, é o conjunto dos números racionais. Raiz de 5, 2,23, 60, 67, 98. Raiz quadrada de 7, 2,64, 57, 51, 31. Tá vendo? São todos números diferentes. Isso é um exemplo de números irracionais. Z, inteiros, Q, racionais, N, naturais, e nós temos o completo. O que é o R? É o conjunto dos números reais. Quem que é esse, professor? Ele engloba todos os conjuntos dos números, que é os naturais, os racionais, inteiros. Ah, professor, então a senhora está falando, por exemplo, que π está lá dentro do conjunto dos números reais? Sim, porque ele engloba todos os números. Tranquilo? O raiz quadrada de 2, tá? Ele é real, por quê? Porque ele é todos os conjuntos. Tranquilo? O 2, ele, vamos pensar aqui um número. Vamos fazer aqui para vocês lembrarem. O número 7, vamos pensar aqui no número, por exemplo, aqui no 7. O 7, ele é natural? É. Ele é Z? Ele é inteiro? É. Ele é racional? Sim, porque o 7, debaixo do 7, tem o número 1, então ele também pode ser escrito de forma racional. Ele é irracional? Não, ele não é irracional. Mas ele é real? É. Então, o número 7, ele é real, natural, inteiro e racional. Agora, vamos pensar, se eu não tivesse o 7, se fosse, por exemplo, menos 7. Menos 7 é natural? Não, lá no conjunto dos números naturais não tem negativo, então aqui já está cancelado. Mas ele é Z, ele é inteiro? É. Ele é Q, racional? É. E ele é real? É também. Tranquilo? E se fosse, por exemplo, um número 6,7. É natural? Não, eu não conto 6, não, eu só conto os números inteiros. Então, 6,7 não é natural. Ele é racional? É. Tá vendo que ele é um decimal finito? Vai até o finito, tem um fim. Então, 6,7 ele é racional. Ele é o quê? Ele é inteiro? Não. É os negativos e positivos, mas é só número exato, então não entra. Ele é irracional? Não. Mas ele é real? É, então ele faz parte do R. Tranquilo? Entenderam? Então vamos para frente. Agora é com você. Descubra que número sou. Olha só, gente, esse daqui vocês vão fazer sozinhos, dá uma olhadinha e coloca um exemplo para mim, tá? Eu acho que diante disso aqui tudo vocês vão conseguir, Sou real, pertenço ao conjunto dos números inteiros, sou positivo e tenho o meu próprio conjunto. Quem que tem o seu próprio conjunto? Os naturais, ele tem seu próprio conjunto? Será que seriam os naturais? Eu acho que não. Os racionais também não. Eu acho que só tem um que pode ser, é o irracional. Mas descubram vocês, tá? E colocam um exemplo. E aí, assim por diante. Sou um número real, mas não sou racional. Se eu não sou racional, eu sou quem? E aí vocês colocam, certo? Esse daqui pertence ao conjunto dos números inteiros, sou positivo e tenho o meu próprio conjunto. Ele pode ser o I ou pode ser o N, né, gente? Qual será dos dois que pode ser aí? Aí o outro, sou um número real, mas não sou racional.
Se ele não é racional, aí sim ele pode ser o i, né? Sou um número real, decimal, infinito, que pode ser implementado em fração. Aí vocês respondem, certo? Número 2. No diagrama de Venn, organize os números quanto ao conjunto. Vocês vão colocar, exemplo aí, 1,5. 1,5 ele é natural? Não. Ele é inteiro no Z? Não. Ele é quê? Sim. Ele é irracional? Não. Então, só coloca dentro do coisa, porque já tá o R aí, não precisa colocar o R, tá, gente? Tranquilinho, né? Número 3. Organize os números do exercício 2 em uma reta. Então, vocês vão colocar esse exercício 2 em uma reta, tá? Além de vocês colocar dentro do diagrama de Venn, o que é um diagrama de Venn? É essa forma arredondada, tá, gente? É chamado diagrama de Venn, círculos. Organize o exercício na reta. Aí vocês vão fazer. Para marcar o número, esse daqui, gente, faltou aí, vocês arrumem, tá? É 7/2. 7 dividido por 2, esse número aí. Primeiro devemos escrevê-lo na forma de um número misto. Como que eu escrevo um número misto? O que é isso, gente, número misto? Eu tenho aqui 3/1/2. Como é que eu resolvo isso, professora? Sempre a gente pega esse número que está aqui do lado de fora, multiplica pelo denominador, então vai ficar 3 vezes 2. A resposta eu somo com numerador. Então, fica 3 vezes 2, a resposta 6. Eu somo com o numerador aí, mais 7. E repito o denominador, que é 2. Tranquilinho? Vou apagar esse daqui e vou fazer um outro para vocês perceberem. Deixa eu apagar aqui e fazer um outro. Deixa eu apagar assim que é mais rápido. Eu tenho, por exemplo, um outro exemplo aqui. 4/1/3. O que eu vou fazer, professora, para resolver esse número misto? 3 vezes 4, a resposta eu vou somar com o numerador. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. E vou repetir quem? O denominador, que é 3. Tranquilinho? Acho que já deu para entender, né? Vamos fazer mais um, então. 5/2. O que eu vou fazer? 5 vezes 4. A resposta, 5 vezes 4, 20. Vou somar 2. 20 mais 2, 22. E dividir por 4, que é o denominador. Tranquilinho, né? Isso é a resposta do número misto. Aí, vocês vão colocar na reta. Como é que eu sei? Se eu tenho 3 partes, eu dividi esse 3 de 1/2, então vai ser a metade entre 3 partes de um total de 4, né? 3 e 4 vai ser na metade de 3 e 4. À direita, tá, gente? E vou colocar o 7/2. Professora, mas eu não sei. Vai lá, pega 7, vamos pegar aqui, e divide por 2. Quando eu pego 7 e divido por 2, vamos fazer a continha, mas eu já sei quanto que vai dar 3,5. Se fosse 9 dividido por 2, 4,5. Tranquilo? 7 dividido por 2, se você não sabe, quer fazer a conta, 3 vezes 2, 6, sobra 1. Vou fazer direto, tá? Não, vou fazer devagar. 0,0. 2 vezes 5, 10. Então, vai dar 3,5. Não sabe? Pega no cantinho e divide. Aí, começa aí o primeiro. 5 dividido por 2. Essa é moleza. Quanto que é 5 dividido por 2? 2,5. Onde que é 2,5, professora? Entre 2 e 3. Se não sei, quer transformar em número misto, podem transformar em número misto também. Tranquilo? E achar o resultadinho. Então, vamos lá. Quais dos números a seguir não são reais? Olhem aí e vê quais que não é reais. E aí, vocês marquem. Quem que não faz parte dos números reais? Os únicos números que não fazem parte dos números reais são raiz quadrada com número negativo. Isso não existe, tá? Na matemática. E, professora, e se o menos estiver do lado de fora da raiz? Aí existe, mas dentro da raiz não pode ter número negativo. Tranquilo? Sejam os números
Quais são inteiros? Vejam quais são inteiros, quais são racionais. Esse é mamão com açúcar. Vamos para agora a parte de potenciação. Eu tenho aí um exemplo de potenciação para vocês. 3 ao quadrado. O que é 3 ao quadrado? 3 vezes 3. Se é positivo, mais 3 vezes mais 3. 3 vezes 3, 9. Tranquilinho, né? Lembrando que o 3 é a base e o 2 que está lá em cima é o expoente e ele é par. Tranquilo? Agora vamos para o próximo. Mais 4 elevado ao cubo. Lembrando que o expoente é ímpar e eu vou comer do positivo, vai continuar positivo. A base é positiva, continua positivo. Mais 4 vezes mais 4 vezes mais 4. 3 vezes. E multiplica. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 é a minha potência. Quando a base é negativa? Quando a base é negativa, se o expoente é par, a minha resposta é um número positivo. Tá vendo aí? Menos 3 ao quadrado. Menos 3 vezes menos 3, menos vezes menos, mais. Lembrando que mais vezes mais é mais, e mais vezes menos é menos, e menos vezes mais é menos, na multiplicação. Aí eu tenho aí, menos 4 elevado ao cubo. Eu tenho um expoente ímpar. E a base negativa, a minha resposta tem que ser negativa. Se fosse, por exemplo, professora, menos 5 elevado ao quadrado. Tá vendo que o quadrado, o expoente é par? Minha resposta é positiva. Mas se o expoente for ímpar, minha resposta é negativa. Mas por que é negativo? Porque eu faço menos 4 vezes menos 4, mais 16. Mais 16 vezes menos 4, mais com menos, menos. Então, vai dar menos 64. E se fosse, professora, menos 2 elevado à quinta potência. É negativo, base negativa, elevado a um expoente ímpar, eu não preciso nem fazer jogo de sinal. Eu já tenho que saber que a minha resposta é negativa. O expoente é ímpar, minha base é negativa, somente se a base for negativa. Minha resposta tem que ser negativa. Agora, por exemplo, se a minha base não é negativa, mas o meu expoente é negativo, o que eu tenho que fazer, professora? Exemplo, se eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui, 3 elevado a menos 2. O que significa esse menos na matemática? Esse menos na matemática significa que eu tenho que inverter. Inverter quem? Embaixo do 3, quando não tem nada, ele tem um número 1, não é? Então, seria 3 dividido por 1. Então, se eu tenho que inverter, vou até escrever aqui, inverte. Então, olha só, o que inverte, professora? O 1 vai para cima e o 3 vai para baixo, então vai ficar 1/3. E se eu invertir, o que eu posso fazer? Fica positivo, elevado ao quadrado. 1/3 ao quadrado é a mesma coisa que 1/3 vezes 1/3. E como é que eu resolvo isso? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Tranquilo? Ah, professora, não entendi. Vamos fazer outro. Por exemplo, se fosse 5 elevado... Vamos colocar outro número aqui. 3 elevado... vamos colocar o 5 mesmo. 5 elevado a menos 3. O que eu vou fazer, professora? Mesma coisa. O que significa o negativo? Que eu tenho que inverter. Então, vou escrever aqui. Inverte. Inverte quem? O 5. Debaixo do 5 tem que número? 1. E vai ficar como, então? 1/5 elevado à terceira. E agora, o que eu faço, professora? Eu faço 1/5 elevado à terceira e resolvo. Vai ficar 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, vai ficar 1 dividido por 125 a minha resposta. Tranquilo? Ah, professora, e se eu já tenho uma potência, uma fração? Acho que aqui não tem nenhuma, né? Não tem. Mas vamos fazer uma aqui. Por exemplo, eu tenho aqui 5/7 elevado a menos 2. O que eu vou fazer, professora? O que significa o negativo? Que eu tenho que
inverter, não é isso? Que eu tenho que inverter. Então, o que eu vou inverter? O 7 vai para cima, o 5 vem para baixo, não é isso? E onde está negativo vai ficar positivo, quadrado. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, 49. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Então, vai ficar 49 dividido por 25, é a minha resposta. Tranquilinho? Vamos para o próximo. Qual é o valor de x em x elevado à oitava igual a 256? Primeira coisa que vocês vão fazer, fatorar o 256. Então, vai ficar como? 256 e comecem a fatorar por 2. E vai dividindo até conseguir achar quanto que vai dar. 256 dividido por 2. A resposta, se der para dividir por 2, continua até achar que número que vai ser a resposta. Quem é maior? E vocês vão respondendo. 3 ao quadrado ou 2 elevado ao cubo? O que é 3 ao quadrado? 3 vezes 3, 9. E o que é 2 elevado ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Qual que é maior? Marquem o x, tá? E em potência, qualquer número elevado a zero é 1. Não se esqueça. E qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, se eu tenho lá, por exemplo, 12 elevado a 1. 12. E se eu tenho 12 elevado a zero? 1. Tranquilo? Propriedade das potências. Nós temos aqui 5 propriedades da potência. O que é a primeira propriedade? Bases iguais, tá vendo o Azinho aqui igual? Repete a base e soma o expoente na multiplicação. Tá vendo que eu tenho um produto ali, um vezes? E olhem aqui, o primeiro. Bases iguais, tá vendo que o A é igual? Repete a base, soma o expoente. Aí, colocamos aqui um exemplo. 2 à terceira vezes 2 à quinta. Tá vendo que a base é igual? O 2. O que eu vou fazer? Na multiplicação, somar expoente. 3 mais 5, 8. Então, vai ficar 2 elevado à oitava potência. E 2 elevado à oitava potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, que vai dar 256. Próximo é da divisão. O que a gente fala na divisão? Bases iguais, repete a base, subtrai expoente. Na multiplicação, base iguais, repete a base, soma expoente. Na divisão, base iguais, repete a base, subtrai expoente. Então, eu tenho um exemplo aqui para vocês. 2 à quinta dividido por 2 à terceira. O que eu vou fazer? A base é igual, que é o 2? Então, eu vou repetir o 2 e fazer quem? 5 menos 3. 5 menos 3, 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado igual a 4. Tranquilinho? Professora, e se me dá negativo? Olhem para vocês verem o segundo exemplo. Base iguais, 2 à terceira dividido por 2 à quinta. Base igual, repete a base é 2, 2 repetir. E vou subtrair expoente, 3 menos 5. Quanto que é 3 menos 5? Se eu tenho 3 e gastei 5 reais, quer dizer que eu estou devendo 2, vai ficar menos 2. 2 elevado a menos 2, o que significa o negativo? Que eu tenho que inverter, então vai ficar 1 meio ao quadrado. E vai ficar quanto? 1 quarto. Tranquilinho, né? E a terceira propriedade? Potência de uma potência. Como que eu resolvo? A elevado a m multiplicado por n. Eu vou multiplicar aqui, gente. Esse é bem tranquilinho. Eu só multiplico os expoentes. Então, eu tenho 2 à terceira elevado ao quadrado. O que eu vou fazer? Repetir o 2 e multiplicar. 3 vezes 2, 6. Tranquilinho? E 2 elevado à sexta é igual a quanto? 64. Tranquilinho? Aí teve um erro aqui desse 8 aqui. 3 vezes 2 é 6. Então, é 2 elevado à sexta, tá, gente? Teve um erro aqui, mas vocês excluem aqui. 2 elevado à sexta, 64. Vamos para o próximo. A vezes B elevado a N. O que eu vou fazer? Eu vou separar. Esse A vai ficar elevado a N e o B elevado a N. Tranquilo? Então, se eu tenho igual aí o exemplo. 2 vezes 3 elevado a 2. Vai ficar como? 2 elevado ao cubo, 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado. Vou separar o que está aí no expoente. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36. Mamão com açúcar. E se eu tenho aí também uma fração elevado ao número? Eu vou separar. Vou separar como, professora? Tá vendo? A dividido por B elevado a N. Eu vou fazer A elevado a N dividido por B elevado a N.
E a mesma coisa eu vou fazer aqui com números. 2 terços elevado ao cubo. Eu vou fazer 2 elevado ao cubo dividido por 3 elevado ao cubo. Gente, teve mais um erro aqui. E aí eu vou resolver, tá, gente? Nossa, ficou errado. Aqui era para ser um 2, ó, não um 3. Mas vocês arrumem aí, ó. 2 terços elevado ao 2. Tranquilo? Vai ficar 2 ao cubo, 3 ao cubo. Ou 2 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Olha eu querendo fazer igual o trem aqui. Mas se fosse com 3, ia ficar 2 ao cubo, 3 ao cubo. 2 ao cubo, 8. 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Tranquilo? E aí, vocês vão aqui para as atividades. Vamos fazer a primeira aí? 7 a nona vezes 7 elevado a menos 6. Bases iguais, é a primeira propriedade aqui, né, gente? Bases iguais, repete a base, soma expoente. 9 menos 6, 3. Então, vai ficar 7 ao cubo. Quanto que é 7 ao cubo? 7 vezes 7 vezes 7. Põe a resposta. Tranquilo, vocês vão fazer. Ah, professora, essa aqui tem um x, mas está multiplicando? Na letra D, bases iguais, repete o x, soma expoente. A, B, C, tudo é a primeira propriedade. Aí a F é a segunda. Bases iguais, repete a base, subtrai expoente. Na G também. Na H, na I, na J, na K. Tranquilo? Gráfico e pesquisa amostral. Vou colocando aqui os tipos de gráfico, vocês dão uma lida. E por que é importante vocês compreenderem os gráficos? Porque o gráfico está presente na internet, nos jornais, nas revistas. Então, é importante vocês saberem interpretar um gráfico. E eu coloquei para vocês aí de coluna, de barra, de setores, que é esse redondo, e de linhas. Vocês dão uma olhada o que é cada um. E gostaria que vocês resolvessem o primeiro exercício, tá, mamão com açúcar, só responder qual foi o maior consumo aí mensal. E depois, o que vocês vão fazer no número 2? Elaborar uma pesquisa sobre os tipos de poluição ambiental e que indica as principais consequências para cada tipo de poluição. No Brasil, qual dessas poluições são maiores? Esboce um gráfico de coluna, de setores ou de barra ou de linha. O que vocês vão fazer? A Adriane, que é a professora de ciência, ela tem uma atividade dessa com vocês sobre os tipos de poluição. A gente fez essa atividade interdisciplinar, então vocês olhem na atividade dela para poder responder se não lembrar. Aí eu coloquei um texto para vocês sobre Mato Grosso do Sul poderá ter política de controle de poluição sonora. Então, tem uns horários aí que vocês não podem, que os pais de vocês ou vizinhança não pode colocar os níveis superiores a esses horários aqui. E aí eu quero que vocês esbocem um gráfico de setor, de linha, coluna ou de barra, escolhe, elencando os dias da semana e os horários que serão preservados o controle da poluição sonora. Avaliar o texto criticamente e comunicar os resultados por meio de um relatório. Eu quero que vocês terminem e façam um relatório. Essa atividade vale 3 pontos e aquela de 1 a 10 lá vale 4 pontos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Lembrando que o dia de atendimento é terça-feira, aqui na escola, hoje, e toda sexta-feira pelo webconferência no horário da aula. Beijos!